Evangelho de Jesus, que escreveu São Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Versículo de número 4: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Versículo 9: Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo que também Tiago, João, filhos de Zebedeu, e eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Muito obrigado. Amados e queridos irmãos, nesta oportunidade a qual me foi confiada, eu quero ser aqui bem breve, mas também quero ser fiel naquilo que Deus colocou em meu coração. O texto que está em apreço, ele fala acerca da vida de um pescador. Porém, antes de Jesus fazer menção a este pescador, a Bíblia diz que ele passeia pela praia, ou seja, pela areia. E a areia, nós sabemos que ela não existe junção em areia, a areia não se junta. Areia é algo que se espalha. Deus, quando usa o termo areia na Bíblia, ele fala para Abraão que como a areia da praia, assim seria a sua descendência, assim seria a sua posteridade. Porém, nós não somos de areia, nós somos de barro. É por isso que eu estou aqui hoje, vocês estão aqui, porque nós somos de barro. E barro dá liga, barro junta um no outro e ele dá liga. Por isso que nós estamos aqui, por isso que vocês me chamaram. Primeiro, por causa da misericórdia de Deus. Segundo, porque somos barro. E quando a gente fala de barro, logo a gente se lembra de vaso. Um termo muito usado no meio do povo pentecostal. Um olha para o outro e diz: ele é vaso de Deus, ela é vaso de Deus. Porém, quando você vai estudar a história dos vasos, logo você entende que o vaso, os melhores vasos fabricados que estão na Índia, quando se descobriu os vasos, quando se descobriu a melhor argila, descobriram-se que aquela melhor argila, ela estava em uma terra, numa propriedade de um homem. E na propriedade deste homem, ele tinha vários animais, e houve uma grande catástrofe, e matou todos os seus animais. E matando os seus animais, ele perde agora toda a sua renda, e ele não sabe o que fazer. Ele diz a história que ele pede ao Senhor para que o oriente, para que ele possa fazer uma outra coisa. E ele começa agora a confeccionar vasos de barro. Porém, ele vai buscar a argila no seu quintal. De repente, sem ele entender, os vasos começam a ser vendidos. E alguém descobre que aquele material que estava sendo feito, aquele vaso, era um material diferenciado de todo aquele local. De repente alguém chega em sua casa e pergunta: de onde você está tirando este barro? Ele diz: é do meu quintal. Eles pegaram: podemos analisar este barro? Ele disse: podem sim. Pegaram aquele barro, levaram para analisar aquele barro, e quando analisaram aquele barro, descobriram que estava misturado neles resto de animais em estado de putrefação. Quando eu estava lendo essa história, eu falei: Deus, assim somos nós, barros que não valíamos nada, e achamos que valemos alguma coisa, e agora descobrem que o melhor vaso é extraído de um barro que é misturado com o resto mortais de animais em estado de putrefação. E saem os melhores vasos. Quando eu parafraseio o texto, logo eu entendo que Deus escolhe eu e você.
barro que nós éramos, coloca na tua olaria. É interessante que diz a história que quando o vaso ele é confeccionado, ele é preparado na mão do oleiro, e o oleiro vai preparando, e quando ele fica pronto, ele vai para a fornalha. E quando ele chega na fornalha, segundo a história diz, que quando ele vai sendo preparado, cozido, ele toma uma varada, ele toma 2 varadas, ele toma 3 varadas. Se dessas 3 varadas ele não rachar, ele está pronto. Meu Deus! Pronto para quê, pregador? Pronto para quê? Pronto para ir para o armário. Ele passou no primeiro teste. Porém nós, como seres humanos, como servos do Senhor e servas, porque tem mulheres aqui, tem minha esposa que está ali atrás, Deus abençoe sua vida, minha companheira. Quando nós tomamos a primeira varada, nós não gostamos de ser corrigido por alguém, achamos que somos intactos, não podemos ser exortados por ninguém. Meu ministério nasceu de centenas de exortações de um homem por nome Valdir Pereira da Silva. Por quantas vezes Valdir me exortou, por quantas vezes aqui neste auditório, já casado com a minha esposa, inclusive nós vamos fazer 16 anos de casado para a glória de Deus, e eu nunca me esqueço as palavras do Dorival Júnior aqui, quando ele disse assim: coloque Jesus no centro do teu casamento, porque vai dar tudo certo. Eu glorifico a Deus pela vida deste homem, porque Jesus tem estado no centro do nosso casamento, e as coisas têm dado certo. E eu glorifico a Deus por isso, porque Deus é poderoso. Mas quando ele mandava eu levantar, ele dizia assim: olhe para lá. E o povo olhava, e ele dizia: olha, era traficante. Eu ficava para morrer, irmão, eu não gostava mais. Mas ele dizia assim: mas Deus tem tratado a vida dele, hoje ele é um homem de Deus. Aí eu pegava a segunda parte, guardava no meu coração, e eu glorificava a Deus por isso. Mas com o tempo ele parou de fazer isso. Eu não pedi, ele parou, porque ele entendeu que a obra que Deus começara em minha vida era muito grande, e realmente é grande. E Jesus, a Bíblia diz, vamos para o texto, que estava andando sobre areia, e ele agora vai em direção ao barco de Simão Pedro. Porém ele adentra o barco de Simão Pedro, pode olhar aí na sua Bíblia. Jesus, a Bíblia diz em Apocalipse que ele bate na porta. Jesus não invade nada de ninguém. Porém no barco de Pedro ele entra direto e dá uma ordem a Pedro, para que Pedro reme e se afaste um pouquinho desta terra. Quando lendo o texto da Bíblia Sagrada, sabendo que Jesus não invade casa de ninguém, não invade embarcação de ninguém, logo vem uma curiosidade dentro de mim em saber por que é que Jesus adentra o barco de Pedro sem pedir permissão. Segundo os estudiosos, mais de 400 barcos, ou aproximadamente 400 barcos naquela região. Porém Jesus escolhe o barco de Pedro. Mas se voltarmos um pouquinho este texto, no capítulo 4, nós vamos observar que Jesus já tinha tido 2 contatos com Pedro. Pelo fato de Jesus ter tido 2 contatos com Pedro, Jesus agora adentra o barco. Se Jesus adentra o barco, logo nós entendemos e aprendemos que Jesus só vai adentrar o barco daquele que ele tem intimidade. Jesus não entra em qualquer barco. Naquele que ele não tem intimidade, ele bate na porta, mas naquele que tem intimidade, ele vai entrando e vai dizendo assim: vai remar, vai remando, meu filho, vai remando. Se você pode, glorifique a Deus. Vai remando, meu filho, vai remando. Pedro reme, e Pedro vai remar. Pedro entra no barco, passa a mão no remo e vai remar. Jesus agora diz: pare, vou usar o teu barco como púlpito. Para aí. A multidão me comprime lá fora, não dá.
Naquela época era diferente de hoje. Naquela época os rabinos se assentavam e o público ficava de pé. Hoje é diferente o nosso costume. Hoje aquele que narra fica de pé e o público fica sentado. Porém Jesus se assenta no barco. Pedro do outro lado do barco. Jesus começa a pregar agora para a multidão. No coração de Pedro, com certeza há várias interrogações. Trabalhou a noite inteira, não pegou nada, não apanhou nada, vivia da pesca, sócio dos filhos de Zebedeu, talvez meio que desorientado, porque a maior frustração de um pescador é ir ao mar e voltar de barco vazio. Eu nunca fui pescador profissional, mas fui pescador amador. Estou vendo o Jorjão ali que já foi pescador, a glória. Mas a maior frustração de um pescador como eu, artesanal, era sair com um barquinho que já tive, simples, e voltar com um barquinho sem nenhum peixe para trazer para dentro de casa. Então, baseando-se na minha história, eu posso conjecturar como estava o coração de Pedro, a frustração do coração de Pedro, sendo que ele tinha que levar o sustento para a sua casa através daqueles peixes que não foram pegos. Pedro assentado no barco, Jesus palestrando para uma grande multidão. Jesus prega. Eu fui pesquisar e tentar descobrir quantas horas Jesus pregou. Por favor, se tiver algum teólogo aqui, me fale depois. Porque segundo a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, a multidão já estava horas e horas e horas e horas. Tanto que os discípulos disseram: Senhor, como que nós vamos continuar com esta grande multidão sem ter nada que comer? Jesus fala: vai ver se tem alguém que tem alguma coisa. Ah, tem alguém ali. Vai lá, Felipe. Vai, tem alguém ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Tá bom, então vai lá e pega que eu vou dar uma aula para vocês. Baseado-se nesse texto, nós logo entendemos que Jesus não ficou 1 hora nem 2 horas, nem 3 horas. Foram várias horas. E horas, e Pedro assentado sobre o barco, vendo Jesus pregar. Com seu barco vazio, passou a noite inteira sem pegar nada, e tendo que ver Jesus pregar para uma grande multidão. Quando eu estava lendo esse texto, Deus palestrava meu coração dizendo assim: meu filho, a prioridade não é tua, a prioridade é da multidão. Oh, glória a Deus, aleluia. A prioridade não é tua porque você tem a arte de falar em público, ou porque você recebeu alguns dons, até porque tem muita gente que está cheio de dom, mas vai chegar naquele grande dia e eu vou dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. Oh, glória a Deus, aleluia. Então não se gabe por esses dons. Fica aí quietinho, fica aí na tua, vai ensinando a palavra de Deus, vai redarguindo, vai fazendo sim, vai ensinando aos meus filhos, vai dando alimento a cada dia, porque a obra é minha, o campo é meu, a multidão é minha, tudo é meu, e o que é seu não é nada seu, é meu, eu que te emprestei para você ficar aí fazendo para mim. Há um desespero no coração de Pedro, conjectura minha, porque ele aguarda, doido para ir para casa. De repente, quando Jesus termina a tua palestra, baseando-se na palestra de Valtinho, com certeza eram mais de 5 horas. A glória. Pedro agora, depois de ter remado um pouco da terra, porque eu imagino Deus dizendo para ele, Jesus dizendo para ele: Pedro, rema, meu filho, sai um pouquinho dessa terra, porque o que eu quero fazer com você não dá para fazer em águas rasas. Ei, crente, está pegando aí no teu lugar? Tem coisas que Jesus vai fazer com você que não dá para fazer em águas rasas. Tem coisas que Jesus vai fazer com você que você vai ter que passar 1 noite, 2 noites, 3 noites orando. Você vai ter que passar 7 dias de jejum. Quem sabe de meia-noite às 18, ou 2 dias, ou 3 dias, sem comer nada, ficar com a boca fedendo. Quem sabe o mês inteiro. Quem sabe fazer igual um maluco que eu conheço, um tal de Leandro, que foi 1 ano no monte, de janeiro a dezembro, que um monte de gente começou a dizer assim: ele está ficando doido, ele está ficando doido. Não é, minha esposa? Não é? Ele está ficando louco. Sobe monte, desce monte, alguém para, um bíblia de plantão, um biblicista, que está cheio de biblicista, oh meu Deus do céu, disse assim: olha, a Bíblia diz, tá, que não é nos montes e nem Jerusalém. Eu falei: eu
sei, rapaz, que não é nos montes de Jerusalém, mas eu quero ir no monte. Deixa eu ir para o monte, meu filho. Eu já sei que os piores inimigos estão na minha própria casa. Eu já sei que quando Moisés matou um egípcio, quem denunciou ele não foi seus opositores, foi seus irmãos. Eu já sei, mas deixa eu subir no monte. Sobe de janeiro a dezembro, um propósito que até mesmo eu não entendi. Achei que eu estava de fato ficando louco, mas quando terminou aquele propósito, a Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os teus segredos aos seus santos profetas. Deus usa uma profetisa e diz assim para mim agora: olha, meu filho, você chorou até aqui, caçoaram de você, mas a partir de hoje estou eu abrindo uma porta para você. Vou te dar uma terra, vou dar uma terra nas suas mãos, e nesta terra você vai cuidar de pessoas. Eu vou enviar pessoas para te ajudar. Vai pessoas lá que você não tem noção, mas eu vou te capacitar, vou entregar nas tuas mãos. Então somente continue me adorando e glorificando. Eu continuei adorando e glorificando a Deus. Num piscar de olhos, Deus coloca uma terra de 7.000 metros e 600 nas minhas mãos, como proprietário agora. Começa assim, oh meu Deus do céu, aleluia, algo de espetacular da parte de Deus, algo transcendental. Deus começa agora a dar capacidade para alguém que resolveu remar um pouquinho, para alguém que resolveu ir para o fundo mais um pouquinho, mergulhar mais um pouquinho. Assim foi com Pedro. Pedro remou um pouco. Quando Jesus termina a tua palestra, Jesus diz assim para ele: agora Pedro, já terminei a minha palestra, amém? Ele disse amém. Agora rema mais para o fundo. Oh glória a Deus, aleluia. Pedro, vai mais para o fundo, porque o que eu vou fazer com você agora, nestas águas rasas aqui, um culto só de 1 hora e meia, meu filho, não dá não, é da glória de Deus. Um cultinho de 2 horas, não dá, precisa de mais culto, precisa de mais jejum, um jejumzinho até 11 horas da manhã, está muito fácil, levanta 8, 3 horinhas só está muito fácil, meu filho. Mergulha para as águas mais profundas, mais profundas, mais profundas, mais profundas. Quem está pegando vai dando glória aí, meu filho, porque o glória não é para mim, o glória é para ele. Oh meu Deus do céu, Pedro mergulha mais profundo, e quando Pedro chega no fundo, o Senhor diz para ele assim: agora Pedro, lance a rede. Pedro diz assim: Senhor, a noite toda, Senhor, eu tentei, mas mediante a tua, meu Deus. A Bíblia diz uma parábola de um jovem que nós conhecemos por demais. É a parábola do filho pródigo. Eu já preguei essa história, eu acredito que umas 50 vezes, mas tem algo nela intrigante, e Deus está colocando em meu coração aqui. A Bíblia diz que aquele jovem, ele resolve pegar parte da sua herdade, parte da sua herança. Preste atenção, porque eu já vou terminar, amém, irmãos? Rapidinho, porque Deus tem uma revelação aqui para todo mundo. Ele pede parte da sua herdade. O pai dele resolve dar, mas não era costume de Israel. O costume era dar para o mais velho, ou aquele que se casasse. O mais novo não tinha que optar em nada. Porém o pai dele dá. Ele pega parte da sua herança e vai para uma terra longínqua, diz a Bíblia, e gasta toda aquela sua herança dissolutamente. De repente, depois de ter gastado com tudo, jogatina, prostitutas, enfim, resumido, rápido, porque o tempo é corrido, ele vai e se depara com uma grande crise naquela cidade. O texto diz, e naquela crise ele tem que trabalhar, e ele vai pedir emprego, e ele arruma um emprego, toma conta de porcos, e ele quer comer bolotas dos porcos. Porém, aqueles que estavam lá trabalhando não deixaram ele comer a comida dos porcos. Aí ele se lembra, a Bíblia diz, e caindo em si, ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância? Quantos trabalhadores do meu pai comem pão à vontade, e eu aqui perecendo?
Voltar-me-ei em ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti, perante o céu, me perdoe. Aquele jovem, ele quer voltar para casa, crente, sabe para quê? Para comer pão e para trabalhar. Ele não quer voltar para casa agora para ter herança, para ter herdade, para ter despojo, para ter apartamento, para ter carros bons, não. Ele quer voltar para casa para comer e trabalhar. Quantos de nós estamos dentro e não estamos enxergando? E na verdade Deus te deu para comer e trabalhar. Me explique, pregador, trabalhar, meu filho, ir atrás das almas que estão perecendo, que estão padecendo, quantos que estão lá fora esperando você, esperando Deus usar você para trazê-lo para dentro. Aquele homem que tinha tudo, quantos que tem tudo, mas não conseguem enxergar? A prova cabal é que teu irmão, quando ele volta para casa, a Bíblia diz que os teus braços estão abertos para receber o teu filho, e quando teu irmão chega em casa, ele diz: o que é que está acontecendo aí? Que negócio é esse? Não é uma festa para o teu irmão? O que é isso? Eu estou aqui há tanto tempo, ninguém faz festa para mim, e agora vão fazer festa para ele. Para com esse negócio, crente. Ei, Jesus te chamou, foi para trabalhar. Jesus chamou você para trabalhar. Jesus te deu para trabalhar. Jesus deu a você para dividir. Pedro poderia não aceitar a proposta de Jesus, mas Pedro diz assim: Senhor, mediante a tua palavra eu lanço a rede. A Bíblia diz que Pedro lança a rede. E quando Pedro lança a rede, no piscar e abrir de olhos, aquela rede está cheia de peixes. Mas é muito peixe. Porque mediante a palavra, o milagre acontece. Não deixe o adversário ofuscar a tua visão dizendo que não acontece, porque acontece. Porque ele é especialista em dizer que não vai acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer. Não deixe ele atrapalhar o teu caminho. Vai acontecer. Aconteceu comigo, está acontecendo comigo. Vai acontecer com você também. Aconteceu com Pedro. Pedro entende. Quando ele olha para a rede, ele diz: Deus, quanto peixe. Quanto peixe. Porém, dentre esses peixes, a sua rede se rompe. Quando a rede se rompe, estudando o texto e tentando entender dentro de uma revelação, nós aprendemos que assim como muitos pregadores, assim como muitos homens como nós, vaidosos, temos coisas que nós não abrimos mão. Aqui ninguém toca. Isto é só meu. Esta Bíblia aqui é aquela transliterária, aquela que do grego, português, ninguém pode tocar. Assim como a dona de casa, que tem algo, pertence, que ninguém pode tocar. Assim como você, pai, como você, homem, jovem, adolescente, ancião, que se encontra aqui nesta noite, com todo respeito eu prego a vocês, tem algo que ninguém pode tocar. Assim era a rede de Pedro, ninguém podia tocar. Quando Jesus adentra o barco de Pedro, as redes de Pedro estavam do lado de fora. A Bíblia não diz que Pedro pega suas redes e coloca dentro da embarcação. Porém, Pedro, quando Jesus entra no barco, ele passa a mão na sua rede, porque na rede dele ninguém podia tocar, na rede dele ninguém podia pegar. Ele poderia deixar com tanta embarcação próximo àquela praia, ele poderia ter deixado aquela rede com alguém emprestado, porque Jesus tinha urgência. Porém, ele cata toda aquela rede, coloca dentro do barco e vai com Jesus. A Bíblia não diz, mas ele colocou, porque Jesus manda ele lançar a rede. Se Jesus mandou ele lançar a rede, é porque ele colocou a rede dentro do barco. Louvado seja o nome do Senhor. E colocando a rede dentro do barco, ele lança a rede pela palavra do Senhor e pela palavra do Senhor, porque a noite inteira ele passou ali e ele não falou pela palavra do Senhor, ele não pegou nada. Mas uma vez sim, é só Jesus falou: pela minha palavra, vai meu filho, lança a rede aí. Aquele monte de peixe, e a sua rede se rompe. Quando a rede de Pedro se rompe, Jesus começa a palestrar no seu coração. Jesus começa agora a falar algo assim
cerca dos céus para a vida de Pedro. Talvez Jesus, no seu tete-a-tete, dizendo assim: está vendo aí, Pedro? A tua rede, ela rompe. A tua rede, Pedro, ela rasga. A tua rede, Pedro, ela fica na terra, Pedro. A Bíblia diz que Pedro, ele vai para a ponta do barco e ele vai chamar uma embarcação que está próxima, para poder dividir aquilo que estava na sua rede. Estudando a Bíblia, eu entendo e aprendo que Jesus estava dando uma grande lição para Pedro, porque aquela embarcação, segundo a Bíblia Sagrada nos relata, ela quase estava indo a pique. Ele teve que chamar uma embarcação, porque se ele não chama uma embarcação para dividir o peso que estava sobre a sua embarcação afundaria. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha. Jesus dá a primeira lição para Pedro. Está vendo, Pedro? O que eu entrego para você, Pedro, você tem que dividir, meu filho. Porque o tempo é corrido, é passageiro, é como fumaça, é como folha seca, passa muito rápido. Eu faço agora 43 anos de idade, irmãos. Ontem eu era um menino aqui. Minha filha já vai para 8 anos de idade. Tenho 2 filhas maravilhosas. Passa rápido demais. Quando a gente menos esperar, irmão, já está velando, já está indo embora. E a gente fica agarrado nessa rede. Oh meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder nessa rede. Que a gente fica agarrado nela. E as almas estão perecendo. E a gente fica agarrado nessa rede. E a primeira lição de Jesus para Pedro é: Pedro, chama uma embarcação. E eu vejo Pedro dizendo assim: vem. Oh glória a Deus. E eu aprendo também que só vai vir pegar da sobra aquilo que é despojo, aqueles que estiverem dentro da embarcação, porque quem estiver fora da embarcação, Jesus vai passar, vai ficar. Oh meu Deus, quem estiver no barco, Jesus vai chamar Edson Gomes. Quem estiver dentro da embarcação, Jesus vai chamar. Mas quem não estiver dentro da embarcação, vai ficar a ver navio, vai procurar, vai lá no bairro Vila Merla, em Cariacica, vai lá procurar o Leandro. Quando chegar lá, só vai ter lá o patrimônio, o campo de futebol, as casas, o prédiozinho lá. Só vai ver só os animais, porque não vai. Mas quando me procurar, eu, a minha família, os meus filhos que ali estão, cadê todo mundo? Já foram. Você pode dar glória aí, pelo amor de Deus. Dá glória para Jesus neste lugar. A segunda lição de Deus para Pedro, Jesus para Pedro, digo: Pedro, esta rede que você lança, Pedro, é uma rede que rasga, Pedro. Eu te chamei aqui, mandei você remar para uma terra, para uma parte mais profunda, porque a rede que eu vou te dar, Pedro, é diferente desta rede. Esta rede aí, Pedro, você pega o peixe vivo, você coloca dentro do barco, você coloca o gelo e mata. Senhor. Mas a rede que eu vou te dar, Pedro, quando você vai passando ela, você pega meretriz, você pega situação de rua, você pega quem não vale nada, você pega espancador de mulher, tudo gente morta. Você pega o mentiroso, o fofoqueiro, o caluniador, a rede vai passando. A diferença desta rede, Pedro, é que você colhe peixe morto, Pedro, e quando vem para dentro da embarcação, que é a igreja, ele torna a ter vida. Merece o glória ou não merece o glória? Oh, bendito é o nome do Senhor. A rede que Jesus dá a Pedro agora é uma rede que pesca peixe igual a mim, um peixe que não valia nada, um peixe que vivia lá no alto do morro de Murixica, um peixe que a sociedade estigmatizava e dizia assim: não vale para nada, não presta para nada, só a casa de detenção antiga ou o cemitério de Maruípe está para ele esperando. Mas papai Adonai, do seu potentado, disse assim: Satanás, sai da frente, porque eu já dei uma rede na mão do meu servo Valdir, e nesta rede ela pega peixe morto, traz uma embarcação e dá vida. Só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar, adora.
passar os anciãos, mas eu vou levantando mais pessoas. E eu vou levantando na mesma tonalidade. Pode ser até um perfil diferente, mais barulhento, mais pentecostal, mas a linhagem é a mesma. Eita, glória a Deus. A linhagem é de coronel, e eles sabem disso, que não tem moleza para ninguém. Eu louvo a Deus porque Deus tem dado essa rede. E Deus colocou este texto no meu coração ontem, irmãos. Eu ia vir aqui falar acerca da vida de Moisés, de Ramsés, trazer aqui uma linha filosófica. Falei, Jesus, tem misericórdia, eu não quero agradar a homem nenhum, Senhor. Até porque só a minha vida, Senhor, sem falar nada. Ah, Jesus, já é, Senhor, um grande testemunho. Mas eu vou lá, Senhor, acalma o meu coração. Eu vou ver os meus amigos, meus irmãos, os líderes que me ajudaram. Aprendi, que eu aprendi, que me inspirei, me inspiro até hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ser um instrumento hoje para levar a Tua palavra naquele lugar. Eu tenho certeza que na tarde deste dia, neste início de noite, Deus está espalhando redes aqui neste lugar. Deus está espalhando rede na Tua mão. Deus está espalhando rede na tua mão. Você vai começar a sentir o gostinho do que é ganhar almas para Jesus. Você vai começar a sentir o gosto do que é empregar num local e 10, 15, 20 pessoas. Quando você faz o apelo, vem à frente e aceita Jesus. Você vai começar a passar a rede na vida de homens, na vida de mulheres, que o casamento estava desfalecido, que a vida estava totalmente destruída, e o tempo vai passando, o casamento novamente é refeito. Vai para o cartório, casa. Todos os ensinamentos que foi me dado, Deus tem me dado graça, eu tenho passado lá, irmãos. Chega lá, não é casado, tem que casar. Chega lá, desconcertado, tem que consertar. Não é batizado, tem que batizar. Se está devendo, tem que pagar. Oh, meu Deus do céu. Oh, glórias a Deus. Ontem mesmo alguém chegou na minha casa e disse assim: olha, pastor, eu estava lá em casa, meu pai me ligou da serra, ele tem um comércio e ele me deu tantos reais, e eu vou lá pagar a boca. Eu falei, é isso aí, meu filho, paga mesmo. Um servo de Deus, um homem de Deus, ele não deve nada a ninguém, a não ser o amor, meu filho. Vai lá e paga a tua dívida, anda de cabeça erguida e vai fazer a obra de papai. Oh, glórias a Deus, aleluia. Pedro teve essa grande experiência com Deus. Jesus ainda é vivo. Os prego hoje da pesca maravilhosa, não da pesca milagrosa. Essa pesca maravilhosa foi para a vida de Pedro. Seu barco encheu, abarrotou. A outra embarcação também abarrotou. E eu vou finalizar, porque meu tempo já foi. A Bíblia diz que Pedro, versículo de número 11, ele pega a tua embarcação. Vou encurtar, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Ele pega a tua embarcação e ele volta para a areia. E quando ele chega na areia, com aquele barco cheio de peixes, ele olha para um lado, ele olha para o outro lado, ele olha para a multidão e ele olha para Jesus. A embarcação do lado, Jesus do outro, a multidão na frente, e ele começa a analisar. Aquele que mandou pela sua palavra, pela palavra dele, ele mandou eu jogar uma rede e veio um monte de peixe. Isso quer dizer que, se pela palavra dele outra vez, ele vai fazer mais coisas. A Bíblia diz que Pedro, quando chega na praia, Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, eu vou com você, Jesus. Eu vou largar esse negócio de embarcação de lado, de rede que rasga de lado, esse negócio de remo de lado, e vou atrás de ti, Jesus. Eu imagino Pedro agora dizendo para Tiago, dizendo para os seus amigos assim: meu irmão, se só ele, uma palavra só que ele mandou eu lançar lá a rede, e ele agora, aí eu peguei vários peixes. Imagina agora esse homem na minha casa, o que não vai acontecer? Oh, glória a Deus, aleluia. Imagina esse homem na minha casa, se lá no meio do mar ele mandou lançar a rede, pela palavra dele veio um monte de peixe, já vem a bonança, a prosperidade, aleluia. Quanto mais esse homem na minha casa,
eu vou ter para dar, é para vender, para emprestar, para sustentar outras pessoas. A Bíblia diz que Pedro deixa a embarcação, Pedro deixa as suas redes e vai atrás de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu penso que Deus tem que levantar uma geração que tem que agora tomar coragem em jogar as redes de lado e em seguir a Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias nesta terra e Jesus está aguardando de prontidão quem está à disposição para fazer a obra dele. Eu quero contar um rápido e breve testemunho. Nós nos filiamos ao governo do estado. Nós ficamos 2014 inteiro sendo filiado ao governo do estado, e neste ano de 2014 Deus nos deu uma grande bênção. Ganhamos muitas coisas boas, participei de muitas reuniões, os políticos começaram a ir atrás de mim, secretário ia na minha casa, enfim, começou aquela bajulação que eu não gosto. Oh meu Deus, e de repente, quando passaram-se 6 meses, eu consegui guardar alguns zerinhos na minha conta bancária. Aqueles zerinhos na minha conta bancária começaram a me fazer mal. Oh glória a Deus, o que é isso, pregador? Meu filho, a mim começou. Deus tem a sua peculiaridade com cada um, com cada vida. Comigo é assim, irmão. Não quer dizer que tem que ser assim com você, amém? Foi assim comigo. Eu juntei, Ricardo, alguns zerinhos, e todas as noites, quando eu chegava na minha casa, eu abria meu notebook, oh glória a Deus, aleluia, e olhar os zerinhos que eu juntei, as pessoas atrás de mim, oh meu Deus, me ligando, dizendo, oh Leandro, oh pastor, oh isso, aquilo, e eu cheio, só graveto em mim, só graveto. Chegou um dado momento que eu percebi que eu estava me encontrando igual o rei Davi, no Salmo 51, quando ele dizia assim, versículo 10, Senhor, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, Senhor. Eu percebi que o Espírito de Deus, ele começou a sair de mim. Eu comecei a perceber que a unção do Senhor já não estava mais da mesma forma que era antes. Eu comecei a perceber muita gente ao meu redor, quantas pessoas me ligando, 9 funcionários, irmãos, trabalhando para mim. Imagine, Dorival Júnior, que coisa chique. O negão lá do alto do Morro da Careca, raspado agora, com 9 funcionários, contadora, gente com carteira assinada, até o andar já estava querendo mudar. O diabo, falei, sai pra lá, capiroto. Minha esposa disse assim, olha, você vai desviar, você vigia, porque Jesus poupou a tua vida para salvar almas, para pescar almas. Você foi chamado para pescar vidas, você não foi chamado para ser empresário, rapaz. Olha só, e tem mais. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Ela disse, olha, quando terminar o contrato, se você assinar de novo, não conte comigo. Quem tem esposa aqui sabe que se a mulher já está no negócio, se sair, o negócio estreita, irmãos. E ela, na parte administrativa, é fera. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Entrei em crise, tive logo, oh meu Deus, parei no hospital, comecei a passar mal. Contei isso ontem lá na serra, comecei a passar mal. Falei, me leva para o hospital, porque estou passando mal. Quando chegou no meio do caminho, eu disse, para o carro. Quando parou o carro, eu comecei a vomitar, e vomita, e mais um pouquinho, para o carro, 5 em 5 minutos, Alex, o carro parava, e eu tinha que vomitar, e eu vomitava assim, irmãos, o joelho ia no chão, e a boca arrastava no chão, para fazer menção da palavra, lança tua boca no pó, talvez haja esperança, talvez, e 5 em 5 minutos, eu descia, para o carro, descia de novo, aquele vômito vinha, eu arrastava a boca no chão, e não tinha mais nada, e o sangue descendo, eu perguntava a Deus, o que está acontecendo, Deus não me respondia nada, Deus em silêncio. Quando chegou 15 metros perto do PA de Itacibá, para o carro, eu saio arrastando, igual uma mulher do fluxo de sangue, arrasta daqui, arrasta dali, arrasta de lá, cai no chão, alguém me pega, me põe para dentro do hospital, quando chega lá dentro, coloca o sedativo, faz em mim, faz o que tem que fazer, vai eu para casa, daqui um pouquinho, volta de novo para o hospital. Quando deu de madrugada, eu falei, Deus, em nome de Jesus, fala comigo, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que, Senhor? Ele disse sim, porque eu não te chamei para esse negócio aí. Você acha que só você que ficou vivo porque você é bom? Você acha que eu te tirei lá do alto do morro e tenho te sustentado porque você é bonitinho? Eu não te chamei para isso, não. Ou você muda o teu curso? Deus falou no meu coração, irmão, se você crê, se você não crê. Eu disse, tá bom, Deus, a partir de hoje eu vou mudar meu jeito, vou voltar a ser crente de novo. Quando o secretário chegou na minha porta, falou, tem uma proposta para você, nós vamos abrir outra comunidade, nós vamos botar mais 40 pessoas.
Em 2 anos você vai ser um empresário mais rico aqui na área da dependência química. Eu falei, não quero. Jesus falou comigo esta semana. Jesus falou para mim sair fora. E Jesus disse assim, meu filho, eu te falo. O governador é um faraó. E o sistema é faraônico. A minha igreja é cristocêntrica. O meu governo é cristocêntrico. Eu não estou nesse negócio. Sai. E eu disse, eu estou fora. Reuniões e mais reuniões, não faça isso. A tua casa foi considerada melhor. Eu falei, eu não posso contrariar meu Deus, tira o meu nome. Cumprimos o nosso contrato. Alguém disse assim, vai puxar cachorrinho em 2015, vai passar fome. Eu falei, a minha Bíblia diz que um justo jamais vai padecer e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Eu não. 2015 não teve um dia que faltou pão naquela casa e carne. E olha que é quase 30 homens. E é 2, 3 refeições, né? 4, 5, sei lá. 2014 passou. Quando eu cheguei em casa, eu peguei aquele dinheiro, mas, diante de Deus, irmãos, o que eu estou falando aqui não é manipulação, amém? Não deixa o diabo passar, não. Foi a minha experiência. Aprendi aqui, as minhas experiências edificam a vocês, mas o crescimento é as experiências de vocês. Herodes pregava muito isso aqui e eu aprendi. Louvado seja Deus. Eu peguei meu dinheiro, entrei no carro, liguei para... Está em casa? Estou. Tem carteira de habilitação? Ele disse assim, não, pode ir lá fazer, toma aqui. Fui na casa do outro, como é que está o aluguel aí? Está atrasado, então paga. Cheguei no templo lá, como é que está o aluguel aí? Está atrasado, então paga. Jesus, é isso aí, meu filho. Você vai viver na ração diária. Eita, glória a Deus. Você vai viver na minha ração diária. Eu sou Deus na sua vida, e você vai ver, o resto é podrecida. Pode entregar tudo, eu fui entregando tudo, irmãos. Mas eu não fui entregando sorrindo, não, irmãos. Se eu falar que eu estava sorrindo, eu sou um mentiroso. Eu fui entregando chorando. Falei, Deus, eu levei tanto tempo para juntar isso. Agora eu vou dar tudo para os outros. Ele falou, dá tudo para os outros. Pode dar. Dá para a viúva, para o órfão, para o necessitado. Falei, tá bom. E entreguei. Falei, agora tá bom, Jesus. Olha na minha conta lá, não tem mais nada. Se tiver lá, é uns 30 reais. Glória a Deus. E a graça, né? Que é dada de graça. Irmãos, para finalizar, o que a gente gasta é superior ao que entra. Aleluia. Todos os dias, quando eu boto meus joelhos no chão, eu oro todo dia, irmãos. Tem um dia que eu não oro. E lá nós oramos quantas horas por dia? Fala, crente. Hã? 1 hora. Tem que orar por dia lá. Tem que orar. Senão, rua. Tem que orar 1 hora de joelho. Para queimar o cão. Porque chega muito cabra bravo lá. Aí tem que orar, não quero orar. Então, volta pro mesmo lugar que você estava. Pode voltar. Pode voltar. Agora, o Deus que eu estou te oferecendo é diferente. Ele faz a diferença. E Jesus falou assim para mim, meu filho, eu vou te dar a ração diária. A gente precisa, no mínimo, para o patrimônio lá, para ficar aberto, R$3.500, no mínimo. Se eu te disser quanto entra por mês, você vai falar, rapaz, você é um cabra de ferro. Mas todo mês, Jesus dá vitória. Irmão, se Jesus quiser me levar a vida inteira vivendo a ração diária, para mim já está bom. A ração diária, eu ando de cabeça de R$400, meu tanque de gasolina só anda do meio para lá, irmãos. A ração diária, Jesus falou bem assim comigo, eu fui numa roda de fogo, de repente saiu um camarada lá com a calça toda encardida. Tem gente que faz, né? Tem preconceito. Eu não tenho esse negócio não, irmãos. Eu abraço qualquer um, qualquer hora. Eu não tenho esse negócio não. Eu vim do alto do morro. Jesus pode me dar um caminhão de dinheiro que eu não vou mudar nada não. Eu já dizia para Celso, eu já estou preparado para ficar rico, meu filho. Porque isso não vai encher meu coração, mas se contaminou um pouquinho. Quando eu comecei a juntar, eu falei, opa, Jesus deixa do jeito que eu estou. Do jeitinho que eu estou, Senhor. Porque desse jeito, irmãos, é que Deus faz. E aquele jovem, ele vem entregar algo para mim, falou algo da parte de Deus para minha vida.
eu pequei. Aquilo que ele falou para mim. E ele disse assim, que Deus ia me tratar na nação diária, que Deus ia me tratar todos os dias, e que ele, para provar que ele era Deus, ele ia me surpreender. E quando passou aquela semana, minha esposa sabe, eu cabisbaixo, triste. Alguém disse assim, está triste? Eu falei, tô não, glória a Deus, é assim mesmo. Paulo um dia ficou triste, é assim mesmo, é assim mesmo. Timóteo foi na casa dele, o alegrou. Aí alguém passa lá, de repente, do nada, e fala, rapaz, vim tomar um café com você. Eu falei, mesmo, faz um café, né? Vai lá, corre lá, faz um café. E ele disse, aquele carro ali. Eu falei, posso sim, outro oi e tal, assim já, glória a Deus, aleluia. Ele disse assim, rapaz, eu ia passar aqui, mas o negócio ficou assim, vai lá, fala. Eu não ia aqui não, vai. Eu nem sei o que está fazendo aqui, Leandro, mas eu estou aqui. Falei, então vamos tomar café, porque o Espírito Santo vai revelar, vai falar alguma coisa. Ele disse assim, rapaz, eu estou com uma carta de crédito lá de 24 mil, e o Espírito de Deus está dizendo assim, dá para ele, dá para ele, entrega na mão dele, deixa ele decidir o que ele vai fazer. Eu falei, é isso mesmo? Ele falou, Jesus está mandando. Aí uma outra pessoa do lado disse assim, você tem conta, homem? Eu falei, eu tenho. Então passa para mim, que o pai está falando aqui no meu coração, bota 10 mil na conta dele. Aleluia, Deus. Eu falei, não brinca não, irmão, já estou numa luta aqui. Não, amanhã pode passar lá que está depositado. Deus usou um camarada com a calça toda encardida, falou, Deus vai te surpreender, rapaz, pelo seu feito, porque você obedeceu aquilo que mandou sua palavra. Deus vai te surpreender. E Deus me surpreendeu, irmãos. E a gente trocou de carro, e a gente vive uma vida abençoada hoje, a ponto de ajudar agora a sustentar famílias. Tem famílias que estão sendo sustentadas por nós, para a glória de Deus. Eu lembro quando o Valdir tentou fazer a cooperativa, né, Julinho? E não conseguiu fazer um desejo dele. E hoje a gente tem um ambiente. Hoje nós temos 3 missionários que se encontram lá no Vale de Jequitinhonha, que já deve ter chegado uma hora dessa, né? Uma semana lá fazendo obra para papai. Quem enviou nós? INV, Instituto Novo Viver. Não cuida só de drogados, agora está formando missionários para a glória de Deus, indo lá para o Vale de Jequitinhonha fazendo a obra, entendendo que tem que ser gastado na obra. Mas como, pregador, você faz tudo isso? Deus tem nos surpreendido, tem tido filas para ir. Para quê? Para trabalhar de graça. Mas não é de graça, porque quem trabalha para o reino não trabalha de graça. Quem trabalha para o reino, haverá uma recompensa. Quem trabalha para o reino, Paulo fala assim aos Coríntios, portanto sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor haverá recompensa, crente. Quem trabalha para Jesus tem recompensa. Quem trabalha em prol dos céus tem recompensa. Jesus tem me recompensado, Jesus tem me dado graça, Jesus tem me dado alegria, Jesus tem abençoado minha família. Hoje quando eu abro a boca, dou um chamado, vem um monte de gente atrás, eu glorifico a Deus por isso. Tal lugar, nós vamos estar pregando em tal lugar, daqui um pouquinho a família, é neta, é bisneta, é vó, é tio, é todo mundo indo atrás. Oh meu Deus do céu, eu glorifico a Deus. E eles perguntam, da onde saiu, meu filho? Eu saí lá da igreja de Vitória. Algum dia neguei a vocês? Eu tenho orgulho de falar, irmãos, que eu saí daqui sem demagogia. Quando eu vejo as fotos eu choro. Quando eu vejo a foto de Celso eu choro. Eu não gosto de ver, ficar olhando, porque eu me emociono, porque foi um sonho dele, e o trabalho que eu estou dando continuidade começou com ele. E quando eu comecei com ele, eu era simplesmente um primeiro secretário, né, Carlito? Depois que jogaram para vice-presidente. Eita, glória de Deus. A obra de Deus é assim, irmão.
Depois, quando deu 5 anos, aquela cabeça doida de Celso falou: agora você vai, porque Jesus vai dar o que é seu, porque isso aqui Deus deu para mim, e Deus vai dar o seu, porque você já serviu ao Valtir, você já ajudou o velho Vitor lá no Morro da Garrafa, você já ajudou isso, você já ajudou aquilo, agora o papai vai dar para você, e as pessoas vão trabalhar para você. Vai! Eu disse assim: mas é assim que é. E o que eu fiz? Ele falou: quem vai te recompensar é ele, rapaz. Eu não vou te dar nada não tem para te dar. Eu falei: o que eu tenho que fazer? Vai lá e conversa com o velho, pede dispensa. Eu pedi dispensa, irmãos. Vai. O que você quer fazer aí? É muito doido. É muita loucura que você quer fazer aí. O velho vai ficar. Pede dispensa a ele. Bate continência, fala com ele. E eu fui na casa dele um dia, e eu já termino. Isso é muito legal, muito gostoso. Quando eu cheguei lá, o Alessi me recebeu naquela, meu Deus, aquele jeito que só ela tem. E ele falou: o que você quer? Porque a gente era íntimo. Era ou não era? Quem me conheceu, Valtir? A gente era íntimo. O que você quer? Eu vim conversar com o irmão. Pode falar. Eu vim pedir dispensa. Hã? É porque Deus falou comigo que agora eu sou evangelista. Deus usou 5 profetas. E Deus falou que vai realizar uma grande obra em uma outra cidade através da minha vida. E eu quero a bênção do Senhor. Eu disse: não é assim não. E vai ter Celso vai. Quem vai te consagrar? Celso. Vocês estão me traindo! Vocês estão me traindo! Eu falei: tô não. Tá, tô não. O que eu vou fazer, Deus falou através do profeta, é muito grande. Não dá para ficar aqui. Manda o Celso vir aqui agora! E eles se resolveram lá, né? Amarraram os bigodes, eles se pediam. E o velho deu o aval. E me abençoou. E Celso meteu o óleo em mim e falou: agora sai da minha frente, que você já me causou muito problema. Eita, glória de Deus! Agora vai e faz lá. Só. Aí eu voltei lá de novo, irmãos, porque a gente tem que ser grato. E quando eu voltei lá, ele disse: o que você arrumou? O que você vai fazer? Eu falei: o que eu vou fazer eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer. Mas vai fazer o quê? O que Jesus mandar. Mas você já tem? Eu falei: eu já tenho um nome. Projeto Novo Viver, que hoje é Instituto Novo Viver. Já registrei, está registrado no cartório, tudo certinho. E a terra? Eu falei: a terra Jesus vai mandar, porque ele já falou que vai dar. É questão de tempo. Agora você quer que eu te leve lá e te coloque na frente? Eu não quero nada. O que eu queria, o Senhor já me deu, que foi a bênção. Eu só preciso disso. Porque onde eu passar, eu vou falar o nome do Senhor. Eu não vou negar as minhas raízes. Aonde eu passar: você é pentecostal, sou, mas eu nasci lá. Eu nasci lá no meio daqueles batismos lá, na praia do Suaro, filho, carregando o meu Deus no céu, cobra nas costas, indo com o Rogério lá no meio daquele manguezal, né, Rogério? No meio daquelas palafitas, ajudando a montar barraco, ajudando a montar o barraco do Vitor, fazendo aquilo que o velho mandava. Eu nasci lá, eu não posso negar as minhas raízes. E aonde eu vou eu tenho falado. Aí alguém disse: mas como pode, você é tão barulhento, nascer naquela igreja lá? Eu falei: mas tem isso também. Você não conheceu lá, meu filho. Tem gente barulhenta lá. Tem um tal da missionária Jennifer lá que quebra tudo. Na hora de Deus. Você não vai lá. Então, irmãos, eu quero agradecer esta oportunidade que me foi confiada. Quero dizer que eu vou para casa com o coração cheio. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração nesta noite. Eu tenho certeza que Deus impactou você. Eu sou a prova viva e cabal de que Deus faz. Aguarde o teu momento. Aguarde a tua hora. Aguarde. Deus tem promessas. Deus teve promessa na minha vida. Eu serei grato eternamente, porque Deus me tirou daqui. E hoje a gente tem rodado esse mundão aí, meu. Tudo quanto é lugar pregando a palavra de Deus. E Deus, pela misericórdia, tem nos usado com os dons espirituais.
E eu glorifico a Deus. Eu glorifico muito a Deus. Quando eu recebi esse convite aqui, irmãos, olha, meu coração ardeu. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Deus provando, irmãos, que eu continuo aqui, irmãos. Eu sou barro e você é barro, nós estamos unidos, irmão. Da glória. Irmão, nós estamos juntos e misturados. Não tem jeito, nós estamos ligados em espírito. Eu estou lá do outro lado, vai lá também, vai lá tomar daquele café. Tem um gostinho daqui também, se você for lá. A gente canta também, nosso Deus é soberano. A gente canta também, vai lá. Mas tem reprepré também, tem fogo de Deus, tem presença de Deus, tem glória de Deus, tem manifestação de Deus. Tem sim, aqui também tem. E eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus. Porque hoje eu estou vendo muitos amigos e irmãos. Noival, pregar para Noival, gente, Terones, meu Deus do céu, Rogério, um homem que quando chegava no retiro a gente ficava, é Rogério, vai falar sobre Davi, vai falar sobre os 450 profetas de Baal, os 400 de Azera, ficava assim esperando, ai meu Deus, e aquele negócio explosivo, irmãos. E hoje Deus usa nós também. E Jesus vai te usar também, crente. Faz assim com a mão, faz. Vai te usar também. Ele lá atrás vai te usar também, crente. Vai te usar também. Jesus vai usar quem estiver disponível. Jesus vai usar quem estiver na embarcação. Jesus vai usar aqueles que se colocarem na brecha.